Olá, boa tarde, Letícia. Dando sequência à apresentação sobre os transtornos de sono, somos eu e o Tiago aqui, novamente, no segundo dia, para falar sobre as escalas, os instrumentos de medida que avaliam os diversos transtornos. Tiago, gostaria de se apresentar? Eu sou o Thiago, eu e a Letícia fizemos o trabalho sobre avaliação, sobre transtorno do sono, daí eu fiz a primeira parte do trabalho, apresentei sobre toda a fisiologia e arquitetura do sono, e agora a Letícia vai fazer essa apresentação ali da avaliação, dos instrumentos de avaliação e tudo mais. Eu sou psicólogo, neuropsicólogo e também muito focado na parte de dor crônica, além da insônia e transtorno do humor. Eu sou Letícia, psicóloga aqui de Belo Horizonte, formada pela UFMG, especialista em psicanálise com criança e adolescente, e também pós-graduada em neuropsicologia clínica e atualmente cursando neuromodulação não invasiva, uma pós-graduação. Então, muito interessante esse tema, porque toca a cada um de nós e é muito prevalente na clínica, né? Os transtornos de sono ligados a outras comorbidades, a outros problemas de ordem de saúde mental, e também, muitas vezes, ele isoladamente ligado a um estilo de vida, né? Dessa sociedade nossa mais agitada, muito conectada com a web. Então, hoje nós vamos falar de escalas interessantes, pertinentes para avaliar os diversos tipos de transtorno. Como foi falado, né, é importante avaliar o sono, porque o sono ele tem impacto sistêmico e direto na saúde física, cognitiva e emocional. E as alterações do sono, elas comprometem a atenção, memória, humor, o rendimento e o desempenho ocupacional. Os transtornos do sono, eles não produzem apenas sintomas noturnos, um desconforto para quem não dorme, passa a noite, muitas vezes, tentando dormir, relaxar e não consegue. Durante o dia, principalmente, é onde surgem sintomas bem agravantes, que é a fadiga, a sonolência, a irritabilidade, o prejuízo nas funções cognitivas e um sofrimento clínico significativo. Por isso é importante aos profissionais de saúde mental terem em mãos a capacidade de fazer uma avaliação estruturada, abrangente e orientada para a queixa principal. Tiago, se quiser ir passando os slides, né? O sono deve ser avaliado em 24 horas. Então, não somente à noite, ele deve ser avaliado. Então, essa avaliação não deve restringir ao período noturno. É preciso compreender como o paciente dorme e também como ele funciona durante o dia. É o slide 3 aí, né? Então, é importante a gente ter conhecimento da rotina diária, quais são os hábitos, horários e comportamentos que essa pessoa tem ao longo do dia e da noite. O funcionamento, como ela desempenha na vida laboral e acadêmica, e quais são os impactos do ciclo vigília e sono no seu rendimento, na sua vida como um todo. É importante também avaliar a sonolência diurna, qual é a intensidade, a frequência e o contexto onde aparecem os episódios de sonolência. E também a percepção subjetiva do sujeito, como o paciente percebe a qualidade do seu próprio descanso, né? Então, o sono é um fenômeno multidimensional que tem que ser avaliado, assim, no período de 24 horas. E nós temos os instrumentos para isso, né? Mas o primeiro instrumento, a gente trabalhou na confecção dessa segunda etapa do trabalho, muito com o Consenso Brasileiro da Insônia, que é um documento científico
da Associação Brasileira do Sono e da Associação Brasileira de Medicina do Sono, e eles ressaltam bastante a importância de uma boa anamnese. Ou seja, os instrumentos de medição são úteis, são importantes e são mais práticos, porque geralmente eles são feitos de forma mais rápida, mas nada substitui uma boa anamnese, porque a anamnese ela vai aprofundar em questões do padrão de sono, os horários de dormir e acordar, latência, despertar precoce, duração e frequência da queixa. Então, como é esse padrão de sono à noite? Como essa pessoa se organiza para dormir? O que ela faz antes de dormir? E como é o período de sono? Vai avaliar também os sintomas diurnos, justamente o que eu falei, né? Como a pessoa funciona durante o dia, atrelado a se ela teve um bom descanso ou não. Se ela tem fadiga e sonolência, prejuízos cognitivos e no humor, e qual que é o impacto da vida diurna dela na vida noturna. Então, quais são esses sintomas do dia? E vai avaliar também a anamnese, o contexto clínico de uma forma geral, né? Quais são os fatores precipitantes, que precipitam, né, que estão diretamente ligados, né, são gatilhos, muitas vezes, a uma noite mal dormida. Quais são os fatores perpetuadores de, às vezes, um histórico de uma pessoa que tem, de repente, uma insônia crônica, né? Ou outro transtorno do sono, né? O que está perpetuando essa queixa ao longo do tempo? Se há o uso de substâncias e medicações que podem estar impactando diretamente no padrão de sono, e quais são as comorbidades clínicas e psiquiátricas que a pessoa pode ter e que estão envolvidas aí nessa queixa aí e nessa problemática em relação ao sono. Então, a anamnese, né, a gente que trabalha na área da saúde mental, a gente sabe que demanda tempo, demanda uma relação paciente-profissional de qualidade, demanda uma escuta muito apurada, né? Então, um instrumento de levantar todo o histórico do paciente detalhadamente, e a partir dessa boa anamnese, aí sim a gente pode também traçar um plano clínico e usar outras escalas que podem nos ajudar, inclusive, a ter uma visão quantitativa do problema no decorrer do tempo, no decorrer do tratamento. Outra ressalta importante que esse consenso da insônia traz é em relação ao diário do sono, que também é uma ferramenta fundamental de avaliação subjetiva. Ela permite acompanhar o padrão de sono ao longo de vários dias, identificando as irregularidades, as oscilações e os comportamentos vinculados à queixa central. E ela é especialmente útil nas intervenções comportamentais da insônia. Então, a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha a insônia, a TCC-I, ela necessita, né, que o paciente faça um bom diário do sono para que realmente seja detalhado tudo que está acontecendo e interferindo em sua qualidade do sono. Então, o diário do sono, ele vai registrar o horário de deitar, adormecer e despertar, são coisas diferentes, né? Às vezes a pessoa deita um horário, mas assiste uma televisão, às vezes está fazendo uso de tela, ou às vezes está lendo, né? Qual que é esse tempo de cama? Qual que é o tempo que a pessoa adormeceu realmente depois que ela foi se deitar? E qual o horário que ela despertou? Qual que é esse tempo de latência para iniciar o sono? Houve despertares noturnos e qual foi a duração total desses despertares, né? Muito comum despertar para ir ao banheiro, né? Beber uma água, mas também tem os despertares causados por barulhos, por vizinhança, por um pet, por uma criança que está na mesma casa. Então, o diário do sono, a pessoa vai detalhar tudo que aconteceu à noite, tudo que interferiu no sono. E, por fim, qual a eficiência que o sujeito percebeu da sua noite de sono? Se foi uma noite de sono satisfatória
ou não. Mais recentemente, né, tem sido também acrescentado a esse diário do sono, que a gente tem que registrar no máximo até 1 hora depois do despertar. Então, tem sido indicado por alguns autores que a pessoa também, após ter feito o seu diário de como foi a noite, ela registre também como ela se sentiu durante o dia. Se com energia, se cansado, se bem disposto ou não, que ela faça também um registro diurno. Mas o diário do sono é bem isso, um documento subjetivo, particular, do acompanhamento de cada noite de sono. Ele tem que ser um retrato bem fiel da rotina real do sujeito, né? Então, ele acordou, ele vai relatar como é que foi a sua noite. E esse documento, como eu falei, ele é bem importante para o acompanhamento comportamental que virá depois, né? Caso a pessoa faça um acompanhamento com psicólogo. Como escolher o instrumento, né? Nós iremos dar uma pincelada em várias escalas, né, que nós achamos na literatura, mas o mais importante é o racional clínico que a gente faz no início do atendimento, né? Identificando bem a queixa principal do sujeito, porque transtornos do sono nós temos 7 tipos, né? Eu vou citar aqui brevemente quais são. Não é só a insônia, né? É a insônia crônica, é a síndrome das pernas inquietas, é a apneia obstrutiva do sono, a narcolepsia, o bruxismo, o transtorno comportamental do sono e as hipersonias centrais, né? Então, uma vez a gente detectando por uma boa anamnese qual é a queixa principal, a gente vai poder usar o instrumento de medida mais adequado. Então, aqui a gente indica para insônia aplicar as escalas ISI ou AIS conforme a avaliação. Depois eu vou detalhar o nome e para que servem essas escalas. Para a qualidade do sono, a PSQI, que ela mede bem os padrões relativos à qualidade do sono. Para a sonolência diurna, administrar a escala ESS para a gravidade dessa sonolência. E para o padrão temporal do sono, para a gente ter essa medida do quantum, registrar o diário do sono. Eu queria ressaltar aqui que hoje em dia está sendo muito comum as pessoas usarem aqueles relógios, tipo Apple Watch e outros, que hoje, modernamente, eles já dão todos esses parâmetros, sabe? De quanto tempo a pessoa dormiu, sono leve, até dão medidas se foi um sono mais profundo ou não, se a pessoa roncou, se ela despertou ou não durante a noite, e qual foi esse tempo total de sono. Então, as pessoas estão fazendo muito uso dos relógios, né? Mais modernos, né? Que estão ali conectados e estão fazendo essa medição durante a noite. Mas, mesmo assim, é importante que haja esse registro aí do diário do sono. Então, feita uma avaliação inicial, a gente gostaria de indicar uma avaliação, uma bateria básica de avaliação. Seria uma combinação simples para a prática clínica, né? Então, a gente indica aqui a PSQI, que é o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, que ela vai avaliar a qualidade global do sono durante o último mês. O Índice de Gravidade da Insônia, que é o ISI, que é o Insomnia Severity Index, ele vai avaliar a gravidade e o impacto subjetivo da insônia. Temos também a escala de sonolência de Epworth, que é ES, que ela vai avaliar a sonolência diurna e a repercussão funcional dos transtornos do sono na vida diurna. E o diário do sono, que é isso que eu acabei de falar, que é um padrão subjetivo detalhar como tem sido cada noite, né? Gente, vocês desculpem, minha voz está meio rouca, porque eu estou com uma sinusite. Mas está legal aí? Está dando para acompanhar? Ok. Então, nós vamos explicar um pouco mais detalhadamente essas 3 escalas e depois nós vamos dar uma pincelada nas demais.
O ISI, que é o Insomnia Severity Index, o que ele mede? Ele vai medir a gravidade da insônia, o impacto da queixa sobre o funcionamento e a qualidade de vida. Ela realmente é a melhor escala para avaliar a insônia crônica. Ela é feita de 7 itens, aliás, com score que vai de 0 pontos a um total de 28 pontos. E aqui a gente descreve a interpretação. Ela pode vir, quando está até 0 a 7 pontos, a ausência de uma insônia significativa, de 8 a 14, uma insônia leve, de 15 a 21, insônia moderada, e de 22 a 28, insônia grave. É uma escala de fácil aplicação, o tempo de aplicação é de 2 a 5 minutos, e ela é feita para o público de adultos e adolescentes. Então, quando usar essa escala? Ela é indicada quando há uma suspeita de insônia, tanto na avaliação inicial quanto no acompanhamento terapêutico. Os pontos fortes dessa escala: a aplicação dela é breve e fácil, ela tem uma boa sensibilidade clínica e ela é útil também para monitorar a resposta ao tratamento, se essa insônia tem melhorado no decorrer do tratamento. Igual nós aqui, né, somos neuromoduladores, é uma escala muito boa para ver se essa insônia está melhorando, né, de graduação. De repente, ela estava ali como moderada ou grave, se o sujeito tem percebido uma melhora no decorrer do tratamento. A limitação dela é uma medida subjetiva, que ela não deve ser interpretada sozinha, ela deve ser interpretada junto com os demais dados clínicos. Mas é uma boa escala. Na sequência aí, nós vamos apresentar a PSQI, que é a Pittsburgh Sleep Quality Index. O que ela mede? Qualidade global do sono no último mês, abrangendo as múltiplas dimensões do sono. Ela é feita de 19 itens, organizado em 7 componentes, dando um score global de 0 a 21. Quando ela começa a medir acima de 5 pontos, já é sugestivo de um sono de má qualidade. Então, a PSQI, ela tem os seguintes componentes de avaliação. Ela vai avaliar a qualidade subjetiva do sono, como o sujeito percebe que é o sono dele, se tem qualidade ou não, se é satisfatório ou não. A latência e a duração do sono, a eficiência habitual do sono, os distúrbios e o uso de medicação concomitantes e como é o padrão de disfunção diurna. Tá? Quando usar essa escala? É importante dizer que ela é feita somente para o universo de adultos, tá? Essa escala não foi feita para medição em adolescentes ou crianças. Quando usar a PSQI? Ela é indicada quando o paciente refere sono ruim, sono não reparador ou uma dificuldade inespecífica relacionada ao sono. Ela tem uma boa utilidade clínica porque ela oferece uma visão ampla e multidimensional do sono. Ela é útil quando ainda não está claro qual a dimensão está mais comprometida. E ela tem uma limitação, porque ela avalia a qualidade do sono de uma maneira muito global, mas ela não define sozinha qual transtorno específico o sujeito está enfrentando ali e trazendo esse transtorno. A próxima escala é a ESS, é a Epworth Sleepiness Scale. Ela tem uma estrutura de 8 itens, dando um total de 0 a 24 de score, e ela tem a interpretação de acordo com a sonolência que o sujeito apresenta durante o dia. Ela pode ter uma sonolência dentro da faixa esperada, uma sonolência leve, moderada ou acentuada. Ela também é de aplicação rápida, entre 2 a 3 minutos. Ela foi feita para o universo de adultos acima de 18 anos, mas ela também pode ser usada com cautela em adolescentes. Existem algumas revisões que falam que ela pode ser usada, mas com uma certa cautela em adolescentes,
Por quê? Porque o público de adolescente, ele já tem uma sonolência maior por natureza, por estar aí na fase do desenvolvimento, que requer, talvez, um padrão de sono maior, né, para o desenvolvimento. Então, ela tem que ser usada com cautela nesse público. E o que ela mede? Ela avalia a probabilidade da pessoa cochilar em 8 situações cotidianas diversas, refletindo qual que é a pressão do sono que a pessoa sente durante o dia. Eu acho que no trabalho anterior com o Tiago, ele falou muito disso, né? Que a gente sente sono, mas a vigília, ela interrompe, né? Esse condicionamento do sono, que a gente chama de pressão do sono. Para à noite, essa pressão ser maior, e aí sim a gente poder ter um momento de descanso. Mas essa pressão do sono, ela está presente na nossa vida. Uma pessoa que dorme mal, ela tem muito mais pressão do sono, né? Por isso, a gente tem que medir se essa sonolência, essa pressão, ela está interferindo nas atividades do sujeito, né? Nos horários de trabalho, de direção. Ela está, de repente, numa reunião, numa conversa, ela cochila. Ela senta para prestar atenção numa palestra ou numa apresentação, ela dorme, né? Então, ela vai avaliar se essa pressão do sono diurno, nos horários de vigília, está interferindo na vida do sujeito. Então, ela é usada quando a queixa principal envolve fadiga, cochilos frequentes ou prejuízo funcional durante o dia. Ela também é uma medida subjetiva e ela é muito útil também para investigar a apneia, porque muitos sujeitos que têm apneia ou alterações do ritmo circadiano costumam ter esse dia mais pesado, né, com mais sonolência, e às vezes a pessoa até dorme, mas é um sono de má qualidade, um sono não reparador. Então, são essas 3 as escalas principais, mais amplamente utilizadas, que a gente gostaria de trazer aqui. Podemos, caso alguém queira que seja compartilhado, né? Tanto esses formulários do Diário do Sono, da anamnese, como das escalas, a gente pode estar compartilhando aí no nosso grupo de WhatsApp, que foi impossível colocá-los nos slides aqui, que são grandes, né? Então, eu vou citar aqui quais são as escalas complementares, tá? Então, de acordo com a hipótese clínica, a gente vai usar as escalas que melhor medem cada quadro. Para o quadro de insônia, além da ISI, nós temos a AIS, que é a Attens Insomnia Scale, que é um rastreamento de sintomas de insônia baseados no CID-10. Nós temos também a SCI, que é a Sleep Condition Indicator, que ela vai avaliar critérios diagnósticos recentes, baseadas no DSM-5. Ela é uma escala simples, de fácil utilização. Para as condições de sonolência momentânea, nós temos outras 2 escalas além da ESS. Nós temos a KSS, elas têm os nomes meio parecidos, né? Que é a Karolinska Sleepiness Scale. Ela vai avaliar a sonolência aguda, no momento que está acontecendo. Ela vai chegar para você e perguntar se você está sentindo sonolência naquele momento e qual que é a medida dessa sonolência. É uma escala Likert de 5 itens, que vai de eu estou agora extremamente alerta, ou seja, estou bem alerta, meu padrão de vigília está excelente, ou até, no último score, muito sonolento, lutando contra o sono. Então, é uma escala de rápida aplicação, de menos de 1 minuto de aplicação, que vai avaliar essa sonolência aguda. É tipo uma fotografia que a gente tira do sujeito, como ele está se sentindo naquele momento. Então, ela não vai avaliar padrões mais longos de semana, de mês, como ele está se sentindo naquele momento. Se ele está bem disposto ou não, se ele está com uma pressão de sono maior ou não. Outra escala é a SSS, a Stanford Sleepiness Scale.
ela vai avaliar o nível subjetivo de alerta. Também é uma escala Likert, porém de 7 pontos. Parecida com a anterior, com a Karolinski, porém ela é um pouquinho mais detalhada. Que ela vai, desde eu estou sentindo ativo o alerta, a eu estou quase dormindo. Estou aqui durante o meu dia, mas eu estou aqui conversando com você quase dormindo. Ela aumenta um pouquinho a escala dela de 5 para 7. Mas essas duas são bem interessantes também para essa avaliação da sonolência momentânea, porque elas são rápidas. Para os fatores de cognição e hiperativação, hipervigilância, nós temos 2 escalas aqui para citar. A DBAS-16, que ela é a Dysfunctional Beliefs and Attitudes About Sleep. Ela vai o quê? Avaliar justamente qual que é a crença subjetiva do sujeito em relação ao dormir. Ela é muito interessante, essa escala, para os trabalhos terapêuticos da TCC. Ela vai avaliar as crenças disfuncionais que o sujeito tem em relação ao processo de dormir. Então, cada item, são 16 itens, essa escala, cada item é uma afirmação, como, por exemplo, vou citar aqui das afirmações da escala. Eu preciso dormir 8 horas por noite para funcionar bem. Então, se o sujeito ele tem essa crença, e essa crença perpetua nele, se de repente, numa noite, ele dorme um pouco menos, ele vai já reclamar e queixar de que ele não está dormindo bem. Talvez isso não seja tão verdade, mas baseado na crença, é a crença que está, talvez, condicionando um padrão de queixa que tem que ser melhor avaliado, investigado e tratado durante o tratamento. Então, é uma escala que ela vai de 0 a 10, de discordo total a concordo total, e ela vai medir quais são os mecanismos cognitivos que estão trazendo a manutenção de um padrão de insônia. Às vezes a pessoa não tem nenhum fator que esteja interferindo nela dormir bem, ela tem disponibilidade, tempo de dormir bem, ela não tem nenhuma outra doença de saúde subjacente, né? Mas, de repente, tem algo, né, do universo psicológico que está fazendo uma manutenção do padrão de insônia ou de sono prejudicado. É bem interessante essa escala. Temos também a PSAS, que é a Pré-Sleep Arousal Scale, que ela vai avaliar a hiperativação somática e cognitiva. Então, ela trabalha em 2 eixos. Ela vai avaliar o universo cognitivo, se essa pessoa tem uma mente acelerada, e ela vai avaliar o universo somático, se o corpo dessa pessoa está hiperativado no momento que ela deveria estar se entregando ao relaxamento, né? Se ela tem, às vezes, o coração disparado na hora de dormir, né? Uma excitação somática. Bem interessante essa escala também. Ela é simples, são 16 itens, e ela é importante também nos processos da terapia cognitivo-comportamental. Vou citar também 3 escalas bem usadas para distúrbios específicos. Sei que meu tempo aqui está acabando, mas eu vou citar só mais essas 3 escalas, tá? A Sleep 50, ela é um rastreio amplo que vai pegar vários transtornos do sono. É uma escala que não é tão facilmente usada, porque ela é uma escala mais longa, composta de 50 itens. Ela demora aí 15 minutos para ser aplicada, mas ela vai fazer um rastreamento de vários transtornos do sono. A NSS, que é a No Restorative Sleep Scale, ela vai avaliar a narcolepsia. E a IRLS, que é a Escala Internacional das Pernas Inquietas, ela vai avaliar justamente a síndrome das pernas inquietas. E ela também é interessante para avaliar outras condições, como fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, lipedema com fadiga e sono fragmentado. Tá?
É uma escala também que ela vai pegar, além da síndrome das pernas inquietas, ela vai dar indicativo de outros transtornos. Então, aqui a gente coloca no próximo slide um pouquinho da acurácia e comparativo entre essas 3 escalas principais. E eu vou finalizar a apresentação com um mapa visual dos instrumentos por domínio. Como nós temos muitos transtornos do sono, é importante a gente usar a escala que realmente vai medir qual que é o padrão central do sujeito. Então, para a qualidade do sono, nós temos a PSQI, que está aqui no próximo slide. Temos, para a sonolência diurna, essas 3 escalas que eu citei. A ESS, a KSS, a SSS. Para a cognição e hiperativação, essas 2 que eu falei, a DBAS-16 e a PSAS. Para o padrão comportamental, como o sujeito se comporta no dia a dia em relação ao sono, é o diário do sono. Para distúrbios mais específicos, são essas últimas 3 que eu citei, que vão avaliar a síndrome das pernas inquietas, a narcolepsia, e essa escala maior, a SLEEP 50, que vai fazer um apanhado de todos os transtornos do sono. E para a insônia crônica, essas 3 escalas, a ISI, a AIS e a CSI, tá? Então, eu vou finalizar aqui dizendo, né, sobre esse fluxograma clínico de avaliação do sono. É importante a gente fazer uma boa anamnese, avaliar como o sujeito funciona nas 24 horas, não somente na hora de dormir, para depois disso fazer a seleção dos instrumentos de medida e, no último momento, a integração clínica com o tratamento a ser oferecido. Ok? Excelente, Letícia, muito bom. Em complemento ao primeiro encontro que a gente teve na semana passada, né, trazendo ali a introdução aos transtornos do sono, a neurofisiologia do sono com o Tiago, agora você trazendo de uma forma muito importante o olhar da avaliação de uma pessoa que tem como queixa ali problemas no sono, né, que vai muito além de observar ela nas suas características e circunstâncias ali enquanto dormindo, né? Talvez avaliarmos ali o momento do sono seja uma parte, talvez das mais simples, né? Todo esse contexto que você trouxe em termos de hábito, avaliação muito mais ampla, que vão incidir no sono, essas outras situações também que essas escalas trazem a importância de uma avaliação muito mais ampla para além do sono, objetivamente em si. Então, bacana, obrigado, Letícia, Tiago também. E agora é hora da gente trocar ideias sobre isso, né? Aberto aí para comentários, ideias, dúvidas, né? Tá com vocês. Bom, eu queria pedir também de vocês, por favor, Tiago e Letícia, se vocês puderem compartilhar essas apresentações que vocês fizeram para a gente ter também mais facilmente e esses instrumentos todos que vocês apresentaram também, os que vocês tiverem disponíveis. E eu queria ouvir, uma coisa é ouvir a teoria, mas outra coisa é ouvir de quem tem prática. Eu queria ouvir de vocês, porque é muita ferramenta para a gente usar, né? Então, na prática clínica, quais desses instrumentos vocês diriam assim, esse tem que usar, todo mundo, né? Para a gente. Eu sei que você tentou fazer isso, Letícia, mostrar primeiro uma anamnese mais completa, eu entendo que isso é relevante, mas como é o passo a passo mesmo, eu vejo esse fluxograma, acho lindo, mas dá uma dica para a gente. Apareceu um paciente que diz que está com problema de sono, como você, na prática, conduz isso com vocês? A gente trouxe uma indicação de quais são as baterias mais básicas, as que são mais comumente utilizadas, que é a PSQI, que vai avaliar globalmente a qualidade, essa escala de sonolência de Epworth
e a ISI, que é o índice de gravidade da insônia, né? Mas a gente tem que ver justamente isso, né, Kátia? Assim, que às vezes a queixa do sujeito pode estar ligada a condições somáticas, fisiológicas e a condições psicológicas, né? Então, eu acredito que são escalas essas três, as mais básicas, as mais comumente utilizadas, mas é após essa anamnese que a gente vai ter uma acurácia aí para escolher a melhor escala, que pode não ser essas três, né? Pode ser uma escala que vai realmente dizer sobre o transtorno mais específico do sujeito. Mas é porque, tipo assim, quando você fala de síndrome de perna inquieta, pode ser até, de certa forma, visto como uma disfunção nas ondas cerebrais mesmo, né? Quase um foco, né? Cerebral que gera movimentos involuntários. Essa é uma coisa. Se for apneia de sono, eu entendo também que você tem que encaminhar para outros profissionais que vão trabalhar sobre os aspectos físicos, né, necessários realmente. Mas, enquanto psicólogos e enquanto fisioterapeutas, enquanto neuromoduladores, principalmente, o que mais vocês ficam ligados, assim, de que isso tem que, sabe, não pode deixar passar sem isso, sem que instrumento? Essa era a pergunta, na verdade. Eu indiquei essas três como as principais. Agora vamos ouvir o Tiago, o que ele acha. Kátia, assim, eu vou falar pela minha prática, tá? A anamnese, ela dá uma boa base. Eu posso tirar essa apresentação e só, brevemente, só mostrar a anamnese como eu costumo fazer? Tá. Acho que talvez fica um pouco mais fácil, embora no slide aqui tava, primeiro começa com a anamnese, depois vai para essa avaliação total, depois escolhe a seleção dos instrumentos, porque depende da situação, a gente vai escolhendo um instrumento diferente. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para apresentar o slide aqui, peraí, PDF. Ah, não abre PDF. Se você colocar para compartilhar a janela, que ele está aberto, aparece Aqui, a gente. perfeito. Apareceu ali para vocês? Sim. Sim. Tá. Ali, ó. Vou falar por mim, tá? Eu, quando recebo um paciente, eu já pego todas as queixas principais e tento entender um pouquinho como ele está funcionando no dia a dia. Normalmente, sempre tem alguma comorbidade, né? E a gente sempre tem mais ou menos um critério. Por exemplo, a gente percebe que a pessoa é uma mulher, por exemplo, e uma mulher tem, sei lá, 48 anos, 50 anos, a gente já pode perceber que talvez pode ter uma questão hormonal. Ah, como é que é a tua pressão? Eu costumo medir como psicólogo a pressão também, porque se é uma pessoa que tem hipertensão, pode ter essa disfunção com insônia. Então, por isso, a insônia é uma condição multifatorial tão grande, tão complexa, por isso que a última vez eu apresentei muito rápido, que ela pode ir para qualquer lugar que você imaginar. Nessa anamnese inicial, a gente pega, por exemplo, como funciona para dormir, como está sendo feita a manutenção do sono, se a pessoa acorda à noite, qual que é a frequência, como eu fui colocando mais ou menos também na semana passada, o que a pessoa está fazendo na, entre aspas, higiene do sono, a rotina da pessoa, o horário que ela costuma, qual que é o hábito dela em relação ao sono dela. E se ronca, a gente tenta pegar a partir disso todas as informações, por exemplo, se a pessoa tem dor, se a pessoa tem ansiedade, são muitas perguntas, né, e por isso que a Letícia falou, né, tem um batalhão de perguntas, porque para nós, muitas vezes, é uma coisa que é óbvio que não vai dar certo, mas para o paciente, ele fez a vida inteira isso, e nunca teve problema, só que a partir de um certo momento, algum certo evento que aconteceu na vida, essa pessoa começou a apresentar esse problema. Não é comum, não é incomum,
pacientes chegarem com 40 anos, ter hipertensão primária, né, e começam a relatar, não estou dormindo bem, sinto dor de cabeça, a gente já consegue ver que tem coisa ali relacionada, por exemplo, com a questão da hipertensão, um exemplo. Eu estou falando de hipertensão porque foi uma coisa que aconteceu de forma mais recorrente nesses últimos dias para mim. Tudo que a pessoa faz pós-sono, como é que está a garganta da pessoa, eu como psicólogo, aqui ó, a escala, na minha anamnese com o paciente, inclusive tem essa escala que a Letícia colocou durante o dia, como é que a pessoa está se apresentando durante o dia, se ela está lendo, se ela costuma dormir, se ela está assistindo televisão, ela dorme, como está a pressão do sono nela nesses dias, cafeína, a gente faz um levantamento total, tenta perceber se tem uma ansiedade importante, uma depressão importante, se tem características de um transtorno bipolar, se tem um estresse, algo atípico envolvendo a psicologia, se tem comorbidades com a questão respiratória. Não é comum pacientes com dor crônica ter também relacionado a terem questões relacionadas à respiração. Na verdade, tem muitos pacientes com questão de respiração. Tu percebe que o paciente está falando, ele puxa o ar pela boca, pergunta para o paciente, você já usou aparelho, né? Daí já teve o problema de oclusão dental, provavelmente por conta da arquitetura nasal, aqui a pessoa usa mais a respiração oral, entorta os dentes ali, faz uma arquitetura diferente. Se a pessoa tem um histórico neurológico de AVC, epilepsia, Parkinson, um traumatismo, uma doença endócrina, a própria obesidade, né, que é uma questão relacionada, doenças cardiovasculares, que é o que eu falei antes, que é uma coisa que acontece, doença gastrointestinal, por exemplo, como um refluxo, uma gastrite. Enfim, essa anamnese, ela vai tentando coletar o máximo possível de informações para a gente conseguir dar uma direção. Por isso que a Letícia não conseguiu falar, nós vamos aplicar esse instrumento, porque cada pontinho desse dá uma direção diferente para onde a gente vai ou encaminhar o paciente, ou começar a tratar com a TCCI, ou são muitas coisas diferentes. Por exemplo, né, psicólogo não faz exame clínico, né, teoricamente eu não sou médico e eu não sou o que vou dar diagnóstico para o paciente relacionado, por exemplo, à arquitetura da boca aqui, mas tem a escala de Mallampati aqui e a Brodsky, que são escalas que avaliam o tamanho da amígdala, do palato e tudo mais. Quando tem um paciente que eu percebo que está na escala 5, 4 aqui, por exemplo, ou 4 aqui, eu já encaminho para o otorino. Eu acho que você vai lá, conversa com o otorino, tenta estudar um pouco melhor sobre isso, porque, como eu estava falando, essa questão de insônia pode ir para diversas partes diferentes, para diversos profissionais diferentes. Não é incomum o profissional me buscar, eu tento começar a trabalhar com a TCCI, mas já encaminho ele para algum especialista, sei lá, de várias áreas específicas. Falando disso, quando eu percebo que tem uma questão de parte psicológica muito envolvida, eu costumo aplicar o meu diário do sono, que eu costumo aplicar aqui, que ele é muito detalhado. E ao preencher, o próprio paciente, ele já começa a perceber, opa, eu acordei 3 vezes à noite, opa, pode ser que eu tenha, ontem estava com uma alergia, ou tinha um animal de estimação no meu quarto. Ao ler esse diário do sono, ele já começa a perceber alguns hábitos disfuncionais, tá pequenininho, né? Eu vi que a Nailane está tentando enxergar e não dá para enxergar aqui, ó, vou aumentar um pouquinho. E eu já consigo, o paciente ele começa a perceber algumas questões disfuncionais que ele está fazendo durante o dia. A Letícia, inclusive, comentou que costuma fazer 2 coletas de dados. Que o paciente vai preencher pela manhã, falando como é que ele dormiu, como é que ele se sentiu, o horário que ele se levantou, quantas vezes ele se acordou, enfim, um monte de informação, não vou ficar lendo aqui porque é uma
botar tudo aqui para vocês verem. E à noite, né? Qual foi a última vez? A cafeína é um problema muito sério para quem tem insônia, porque a pessoa dormiu mal e para se manter acordada durante o dia, ela tem que fazer um esforço muito grande, ela acaba se utilizando muito de bebidas estimulantes. O que a pessoa comeu, quanta energia a pessoa teve durante o dia, enfim, essa informação ela é coletada durante a noite. Aqui tem 7 dias, se for ver, são 7 dias que o paciente vai preenchendo, e nesses 7 dias eu mando sempre 2 escalas se o paciente está para cada 15 dias. Não sei se eu me fiz explicar para a Kátia. Com certeza, adorei esse método aí. Agora ficou claro, né? Por que vocês não dizem para a gente, né, direto. Muito bom entender, né, que existe dentro disso um mundo, né, e que é bom a gente saber um pouco disso, até para poder encaminhar, né, reconhecer, porque às vezes as pessoas vêm com uma demanda de sono, você acha que é só aplicar uma escala, e vocês mostraram esse mundo tão complexo e amplo que são os transtornos do sono. Então, eu queria dar os parabéns, ficou mais fácil, né, quando a gente vê uma ficha assim como a sua, que é tão específica e voltada para transtorno do sono, esse diário do sono também, porque eu conhecia um outro que era muito básico. Esse é muito legal, então queria dar os parabéns para você. E também deixar os outros falarem, tem um monte de gente aí que abriu câmera, que quer falar, eu não quero calar minha boca. Eu posso só falar mais uma coisinha, só para completar aquela resposta. Dentro do sono, a gente costuma separar entre o processo S, que tem a ver com a regulação homeostática do sono, que é a adenosina. Não vou conseguir ensinar todo o processo aqui, né, colocar aqui, porque demanda um tempo maior também, mas quando tem essa pressão homeostática, ou seja, com excesso da adenosina no cérebro, que dá essa pressão do sono, é uma das características que nós costumamos olhar. Essa adenosina, ela vai acumulando durante o dia, onde a gente vai quebrando, por exemplo, a adenosina de trifosfato, passa para difosfato, monofosfato e passa para a adenosina. O que acontece? Quando entra um energético, por exemplo, uma bebida energética como cafeína, e tu coloca essa cafeína onde que a adenosina seria encaixada, a pessoa vai ter uma sensação de vigilância, só que a adenosina ela não vai ser carregada para adenosina de trifosfato para o dia seguinte, por isso que a pessoa tende a ficar patinando no dia seguinte. Daí nós temos o processo S e o processo C. O processo C é a parte da regulação circadiana do sono, que nós temos os nossos doadores de tempo, que eu falei na semana passada, que é a questão, por exemplo, olha, quando você abriu, se expôs à luz, que hora você almoçou, que hora você fez suas refeições, que hora você fez atividade física. Então, entre o processo S e o processo C, a gente consegue ter mais ou menos uma noção da arquitetura do sono daquela pessoa. Juntando com as informações da anamnese principal, a gente já consegue bater o martelo, vai lá, tenta falar com o teu médico, com o otorrino, profissional que eu mais acabo encaminhando o paciente é o otorrino aqui, vai lá, conversa com o otorrino, faz essa avaliação, ou vai lá com o teu cardio, faz essa avaliação, volta aqui, vamos começar a trabalhar. E uma dica, paciente odeia aquelas tabelinhas de higiene do sono, porque se ele fosse pagar uma consulta para ter a tabelinha de higiene do sono, ele dava um Google lá, higiene do sono, e ia embora. Se der a tabelinha, ele já vai lá com uma cara feia e falar, tipo, não vou mais voltar aqui. Então, né, eles não querem tabelinha de higiene do sono, eles querem uma solução para o problema deles. E quando tu faz uma anamnese muito completa,
e muito bem detalhada, e tu levanta todas as hipóteses, ele vai ter uma confiança maior no teu trabalho e, consequentemente, também tu vai saber dar uma direção, uma solução para o problema dele mais assertiva. Não sei, agora se alguém tem uma dúvida, vou deixar a Letícia também responder. O sono é muito complexo, né? Tanto é que estudam o sono e eles falam que eles não sabem nada, né? Ainda os pesquisadores falam que muita coisa ainda não é bem explicada. Mas são tantos fatores que podem intervir, né, nesse dormir adequado, que a gente fala da cafeína, mas tem outras substâncias, como o chocolate, o açúcar, que também despertam o cérebro, né? Tem chás que a pessoa às vezes toma achando que é um chá calmante, e na verdade ele não é. Ele aumenta, né, a atividade mental. Então, assim, é interessante a gente tentar fazer uma peneira mesmo mais fina, para tentar buscar ouvir, detectar como é o dia a dia do sujeito. Porque às vezes ele chega falando, deitei e não consegui dormir. Mas às vezes ele tem o hábito de automedicação, dependência com medicação. Ele se automedica, e nem sempre é com psicofármaco, né, com remédio psiquiátrico. Às vezes se medica com Naldecon, né, com um bloqueador aquele bloqueador que a gente utiliza muitas vezes, que as pessoas, propanolol, né, esqueci o nome. Às vezes a pessoa se medica com remédios para relaxante muscular. Então, ela tem uma dependência aí medicamentosa, que ela, às vezes, se a gente não fizer uma anamnese detalhada, ela não te conta. Por que ela não dorme? Às vezes, ela já tem padrões de dependência. E maus hábitos. E a questão que também é muito central hoje, no mundo moderno e na clínica, são as questões do vício na tela, né? A pessoa fica rolando ali a tela, assistindo vídeos que realmente agitam a atividade cerebral, são vídeos rápidos, muita informação, muitos inputs, e ela quer desligar o celular, virar para o lado e dormir. Sendo que aquela luz ali azul, ela fez o contrário, né? Ela fez o papel do estimulante, né? De uma cafeína, estimulou o cérebro dela, então vai ter dificuldade de dormir. Então, como é importante, por isso o Consenso Brasileiro da Insônia, ele fala que nada substitui a anamnese. Os outros instrumentos são muito válidos, mas é na anamnese que a gente vai ter, né, o refinamento de todas as variáveis que podem estar interferindo na qualidade do sono. Bom, muito, muito interessante isso que vocês trazem, né? Nas poucas incursões que eu fiz tratando sobre, na observação de um problema do sono, de algum paciente, né, que vem tratar de ansiedade, algo assim, a gente vem e recomenda ali, indica ali aquela higiene do sono, e eu não cheguei a perceber ali a fisionomia de aversão, mas zero adesão, né? E aí, o quanto esses hábitos, eles são ligados ali a aspectos psicológicos, né? De evitação, de procrastinação, de estratégias para lidar com frustração, isso tudo que leva, então, àquele comportamento que desregula, né? O quanto uma coisa está ligada à outra. E aí, né, como Letícia comentou, sabe-se pouco ainda, e eu fico pensando, né, me remete aqui aos sonhos que muito pouco a psicologia, a ciência já conseguiu compreender ali, natureza, funções até, né? Algumas linhas psicológicas já tendo adentrado um pouco mais nos estudos, como as linhas analíticas e tal. Sonho, né? Na experiência de vocês, como entraria o sonho? Observação dos sonhos. Entra? Como que é? São duas abordagens diferentes. Eu, a Letícia, vou deixar a Letícia abrindo. Eu dou a conclusão pela minha abordagem, porque são jeitos diferentes, né, de interpretar os sonhos. Os sonhos são pesadelos também, né? Tem os pesadelos também. Né? E é muito comum na clínica infantil a gente receber crianças com essa queixa central. Os pais trazem, né? Terror noturno, pesadelos, não dormem a não ser na cama dos pais, né?
E aí é um problema que traz um transtorno familiar muito grande, né? Porque a criança não dorme, a família também não dorme. Então, os pesadelos, como ela citou aí, que a gente nem pôde adentrar, também são fatores aí disruptivos, né, que impedem o dormir. Mas se a gente for falar da função do sonho, assim, basicamente o sonho, ele vai muitas vezes trabalhar os restos diurnos, né, do que a pessoa viveu no dia, e ela quis elaborar e não conseguiu falar e pensar. Para Freud, né, ele trabalha, os sonhos têm essa função de uma continuidade do processo diurno, né, do que foi vivido durante o dia, realização de desejos, né, reprimidos ou não satisfeitos, e também repetições em relação a cenas traumáticas que o sujeito viveu. Então, muitas vezes, os sonhos trazem também essa repetição de traumas, que é uma tentativa também do sujeito elaborar aquilo que não ficou bem simbolizado dentro do aparelho psíquico, né? Então, na abordagem clássica freudiana, a gente tem esses 3 pontos aí. Mas tem outros pontos aí a serem explorados, né, gente? Isso aí não é receita de bolo e não responde todas as questões, né? Bom, na minha, né, visão, né, eu não vou falar pela TCC, né, o Freud foi muito inteligente e por essas vias ele explicava vou falar que tem hoje em neurobiologia, né, tirando a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. A neurobiologia, o que já se sabe em estudos, através do exame de imagens, principalmente com a ressonância magnética funcional, que a parte do sonho nosso, ela ajuda no processamento emocional, na parte da consolidação das memórias, e é uma integração do que foi vivido e o que pode acontecer. É como se o nosso cérebro estivesse processando essas informações sem neurotransmissores que podem levar a um trauma, como noradrenalina, por exemplo. É um espaço adequado para nós, seres humanos, estarem processando coisas complexas do nosso dia a dia, sem nos levar a um trauma, uma crise de ansiedade, uma fobia específica. Inclusive, tem até estudos que falam que algumas pessoas que não sonham, elas têm uma capacidade um pouco mais tem um pouco mais de dificuldade de aprendizado também. Estudos novos, sem grande aprofundamento. E essa questão do sonho, se nós formos falar fisiologicamente, são engramas que são ainda, entre aspas, estão um pouco ativados durante essa parte do sono REM, principalmente, e eles são coletados de forma aleatória. Por isso que, às vezes, nós estamos sonhando com a nossa mãe, e estamos com uma imagem da praia, e estamos pensando lá de uma cachoeira, sonhos que a gente, tipo, tenta entender por que eu sonhei com isso. Então, neurobiologicamente, tem essa função de processar emocionalmente. Por isso que, por exemplo, quem passou por um estresse pós-traumático, ou dormir posteriormente de forma adequada, sem perder muito sono, isso ajuda a processar aquelas informações. E, ao mesmo tempo, também, quando a gente está dormindo muito bem, a gente aprende muito bem. Mas, por exemplo, aprende coisas boas e coisas ruins. Vamos supor, eu aprendi a fumar hoje, comecei a fumar hoje, estou dormindo muito bem, eu vou aprender muito bem a fumar. Eu comecei a ter ansiedade por conta de um trabalho meu, e estou dormindo muito bem, eu vou aprender muito bem ser ansioso, né? Mas para os aprendizados do dia a dia também tem essa função que é bem, bem importante. Tem mais um monte de função, né? Mas daí não sei se vocês querem que a gente se aprofunda mais e tudo mais. Acho que é outro tema, sonho, não é exatamente sono. É super interessante, fico muito motivada, que eu adoro estudar, adoro esse livro. Eu tenho aqui Oráculo da Noite, não sei se vocês conhecem, do Siddhartha Ribeiro. É um livro incrível, um neurocientista que faz uma viagem no sonho em todas as culturas, vale muito a pena, eu acho. Mas eu acho que é outro tema. Eu vou
ter que sair, porque tem paciente. Mas, gente, vocês realmente estão de parabéns, porque tem sido muito bom. E a próxima semana vocês já vão apresentar a neuromodulação? A Letícia daí. Chama a sua esposa, Thiago, que trabalha com neuromodulação, para trabalhar junto aí. É o horário que ela tem os pacientes na clínica agora, até senão ela estaria participando, inclusive. Deixa eu só só fazer uma pergunta. Estou ainda com muita dor de cabeça, então fiquei meio escondido. Vocês chegaram a abordar a polissonografia? Eu acho muito importante para o estudo do sono, né? Onde você vê os marcadores fisiológicos, onde você vê a apneia, os problemas que pode causar para a pessoa e as fases do sono por onde a pessoa trafega durante o sono, né? E a ativação cortical, ou ativação subcortical, a ativação cerebral, que você pode fazer através da polissonografia. Vocês chegaram a abordar, eu não pude acompanhar tudo, a última aula eu não pude ver. Foi na última. Foi na última? Tiago trouxe uma apresentação dos tempos, né, do sonho, né, de todos os... Trouxe alguns diagramas bem interessantes. Está gravado, sabe, Gilberto? Se você puder assistir. Não, com certeza, eu vou ver essa semana ainda. Então legal, porque eu acho importante quando vai falar de neuromodulação, falar um pouco dessa parte de ativação, né? Porque a gente trabalha ativando, inibindo. Acho interessante, era só isso mesmo. Eu tenho curiosidade também sobre actigrafia. Você comentou, você resvalou ali a hora que você falou dos relógios, né? Mas nessa coisa de acompanhamento, hoje em dia é uma coisa que eu vejo o paciente trazer para a gente, essa coisa de actigrafia, que eu também não sei exatamente o que é, depois se vocês tiverem alguma informação. É um exame que vai medir o movimento do tônus muscular durante o sono, né? A polissonografia vai medir a atividade cerebral e a actigrafia mais a questão da ativação muscular, né, esquelético, do músculo esquelético do corpo, não é isso? É o que a gente apresentou, exatamente. Então, são instrumentos complementares, né, principalmente quando a gente vê que a pessoa ela tem uma questão mais somática, né, ligada à biologia, para que seja investigado, né? E muitas vezes é o clínico que indica a pessoa fazer o exame, mas muitas vezes somos nós, né, da área da saúde mental, que precisamos encaminhar para um profissional para fazer esses exames mais detalhados, né? Normalmente, quando você vai fazer a pólice, você coloca o EEG, coloca sensores respiratórios para você ver a apneia e outras coisas, e coloca sensores musculares, que é para ver os espasmos, o que a pessoa, como é que foi o sono da pessoa, e você mapeia realmente psicofisiologicamente a pessoa, né? Então você tem marcadores muito interessantes na poli. A gente não quer ser estraga prazer aqui não, mas a gente precisa respeitar o horário, porque tem gente que tem atendimento agora, e que a gente possa continuar isso até a partir desse ponto também, no próximo encontro, tá bem? Joia. Muito Obrigado obrigada. mais uma vez, Letícia, Thiago, a presença de todos aí, Nailane, Gilberto, Gisela. Foi ótimo, gente. Muito obrigada. Tá? Obrigado a vocês aí. Tchau, tchau, gente. Até terça.